Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos estudar a matéria de ciências, tá? Com o assunto percebendo o ambiente. Esse assunto, nós iremos trabalhar com os órgãos do sentido, tá bom? Os órgãos do sentido são grandes responsáveis pelas diferentes sensações que experimentamos. Graças aos nossos sentidos, podemos enxergar, ouvir, sentir o gosto e o cheiro das coisas, e tocar também e sentir os objetos. Existem órgãos especiais para cada sentido. Vamos ver quais são eles? Bom, os órgãos do sentido, eles são 5, tá? Os órgãos da visão são os olhos. Os órgãos da audição são as orelhas. O órgão do paladar é a língua. O órgão do olfato é o nariz. E o órgão do tato é a pele. Nós iremos agora falar sobre cada um desses órgãos. Vamos lá? Bom, audição. A audição, com os ouvidos, é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo, tá bom? Então, aqui nós estamos falando, não é? Com a menina aqui falando no telefone, tem a zoada de um tambor batendo, a zoada do tambor. Temos aqui uma buzina e o latido de um cachorro, certo? Aqui nós estamos falando sobre a audição. Vamos agora conhecer outro ponto muito importante. Bom, ouvindo com os olhos e falando com as mãos. Presta bem atenção, tá? Olha só. Algumas pessoas têm sérias limitações de audição, tá? Os surdos apresentam grandes percas auditivas. Além de não ouvir, muitos deles não falam, pois não desenvolveram essa capacidade, certo? Então, por esse motivo, desenvolveram uma língua especial, tão completa quanto as demais línguas faladas. No Brasil, esse meio de comunicação recebeu o nome de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Em Libras, a pessoa ouve com os olhos e fala com as mãos. Os movimentos manuais substituem os sons da voz. Então, vocês estão visualizando aqui o alfabeto na linguagem de sinais. Cada movimento desse da mão, ele identifica uma letra muito importante, tá? Bom, vamos falar agora sobre o tato, tá? O tato. As percepções passam pela pele, que permite sentir as temperaturas frias, mornas ou quentes, além de diversas texturas duras ou moles também. Através dessas gravuras, dessas imagens, vocês estão percebendo o sentido do tato de cada criança aqui. Nessa primeira imagem, ele sentiu o quê? A quentura do fogo na mão, não é? A menina aqui com objetos que também presenciou o tato. Aqui a espessura, não é? A textura do abacaxi, da casca do abacaxi. E aqui outros exemplos, certinho?
Então, vamos lá. Conhecer outro sinalzinho. Vendo com as mãos. Olha só, gente. Presta bem atenção. Vendo com as mãos. Esse jovem, ele chama Louis Braille. Ele foi responsável, tá? Esse jovem, com dificuldade visual, é estudante do Instituto Real de Jovens Cegos de Paris. O sistema Braille foi criado no ano de 1825 por esse jovem francês, tá? E aqui vocês estão acompanhando um livro que as pessoas que têm deficiência visual pode estar lendo através deste alfabeto Braille, certo? O tato pode realmente substituir os olhos. Os cegos leem com as pontas dos dedos por meio de códigos especiais que compõem o chamado alfabeto Braille, que é esse livro aqui, ó. Ele é cheio de pontinhos, então, através do dedo, ele vai, ó, pontuando e é capaz de ler qualquer texto, tá? Vamos agora falar sobre o paladar. Paladar é o sentido que nos faz permitir o gosto das coisas, certo? Olha só que interessante. Tia Gil colocou aqui a imagem de uma língua. Cada parte, cada corzinha dessa diferente, você vai identificar. Vocês vão identificar o gosto das coisas. Por exemplo, o rosa, aqui na pontinha da língua, ela vai identificar os objetos que têm o gosto doce, não é? Os alimentos que a gente come, que são doces, ele vai identificar na ponta da língua. Ao lado, de cor azul, é o salgado. No meio, ó, o mane, tá? E aqui, do verde, azedo. E no finalzinho da língua, de cada região dessa, da língua, é sensível a um deles. Cada cor está identificando a sensível gosto de cada identificação dessas cores, certo? Vamos falar agora sobre a visão. A visão é o sentido que nos permite enxergar. Podemos ver as pessoas, a paisagem, objetos e também os perigos que nos rodeiam, tá? Tia Gil pontuou aqui várias imagens de exemplos da visão, certo? A visão, tia também vai falar um pouco dos cuidados, de 6 cuidados que nós devemos ter com a visão. Cuidado 1, manter uma alimentação saudável é muito importante para a gente ter uma boa visão. Proteger os olhos dos raios solares, beber muita água, evitar esfregar os olhos, dormir bem e controlar também o uso de celulares, tá? Faz com que a gente permaneça com a nossa visão boa. Bom, vamos falar agora do olfato. O olfato, por meio do nariz, é responsável sentir odores bons e também desagradável, certo? Então, o olfato também é responsável
é responsável para nos alertar a respeito de perigos, como vazamentos de gás e incêndio, e pode indicar quando um alimento está estragado. Certinho? Bom, nós vamos ficar agora, tá? Com esse assunto finalizando.